economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Com a editora adjunta de Atualidades e de Economia de O Tempo, Cíntia Oliveira. Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia. Oi, Adriana. Oi, Flávio. Oi, ouvintes. Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda mais uma vez. Vamos falar de inflação, porque essa inflação pesou menos, né, para as famílias de renda mais alta. Às vezes a gente pode pensar, vendo assim, dessa maneira, ou ouvindo assim, dessa maneira, que parece uma obviedade, mas nem sempre, né, Cíntia? Não, nem sempre. Inclusive, as famílias mais ricas passaram um aperto em fevereiro. Por quê? Porque em fevereiro é quando a gente avalia o aumento da mensalidade das escolas. Né? E entre as famílias mais ricas, os filhos estão nas escolas particulares, então, e escolas boas, particulares boas, custam mais, então o peso é maior. E aí, depois que já teve esse aumento em fevereiro, em março não tem mais, né? Já tem que lidar com aquele valor. E aí não teve nada de impacto muito grande para as famílias mais ricas. O que nós estamos falando dessas famílias? São pessoas, renda familiar acima de R$21 mil, tá? Seguinte, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ele se debruçou sobre os dados do IBGE, né, que mede o IPCA, que é a inflação oficial, e viu que para as famílias mais ricas, a inflação foi só de 0,05% em março. E já para as famílias de renda mais baixa, que são aquelas que a renda familiar é menor que R$ 2.106, já foi de 0,22%. E sendo que a média para todo mundo, que é aquela do IPCA, foi de 0,16%. Ou seja, a inflação do mês passado pesou muito mais para as famílias mais pobres. Por que isso? Porque o que mais subiu em março foi alimentação e bebidas, que subiu 0,53% no mês passado. E aí, a alimentação, ela sempre tem um peso maior para as famílias mais pobres. Por quê? Se custa R$30 o pacote de arroz. Para quem recebe R$1.000, R$30 pesa muito mais do que para quem recebe 5 mil. Então a gente sabe que a alimentação, mesmo que nós estejamos comendo a mesma coisa, que seja arroz, feijão e legumes, para a família mais pobre, sempre o alimento pesa mais. E as famílias mais pobres, elas tendem a gastar até metade da renda com alimentação. Então, por isso que elas sofreram mais no mês passado, em março. Mas quando a gente olha o acumulado do ano, o peso foi maior para as famílias mais ricas. No acumulado do ano, segundo o IPEA, os mais ricos passaram por uma inflação de 4,77%, enquanto as famílias mais pobres passaram por uma inflação de 3,25%. Aí por que o rico está sofrendo tanto assim? Por que subiu tanto? Porque eles são mais impactados pelas passagens aéreas, por exemplo. Lembre-se que vamos lembrar que a passagem aérea está caríssima, mesmo que ela tenha parado de subir, estava subindo muito, né, uns meses atrás, ainda assim é muito cara, né? Educação, escola particular é uma coisa muito cara. Vamos lembrar que você matricular um filho numa boa escola em Belo Horizonte, pelo menos você vai gastar no mínimo ali uns R$1.500, né? E isso tudo depende ainda da escola e de que ano está o seu filho, porque no ensino médio é mais generosa. Achei que você foi muito generosa, aliás. Tô pensando na primeira série de uma escola de rede que tem um preço razoável em Belo Horizonte, tá? E a saúde, né? As famílias de classe média para cima, elas pagam plano de saúde, e que é uma coisa que pesa muito também. Então, quando a gente vai olhar e serviços, né? Serviços de forma geral. Por exemplo, se o cinema sobe, impacta na inflação. Se o parque de diversões subiu, se a cerveja subiu, tudo isso impacta. Só que uns mais, outros menos, dependendo de como cada classe social utiliza aquele serviço.
Muito bem, Cíntia Oliveira, obrigada pela participação. Agora tem previsão para que pelo menos esse impacto, aí eu já falo da classe mais baixa, já esse impacto seja menor em relação à alimentação, porque quando a gente vê esse impacto na alimentação grande, Cíntia, eu fico preocupada, porque quer dizer que a população de renda mais baixa também, modificando seus hábitos alimentares, pode gerar também outros problemas, né? Claro, porque quando tá tudo muito caro no sacolão, a gente recorre aos alimentos ultraprocessados. E isso impacta na saúde, claramente. A questão é que tudo depende de como a chuva vai se comportar. Então, a tendência é que os preços dos alimentos no sacolão fiquem cada vez mais baratos. Alguns já estão ficando um pouco mais baratos. A gente vê, por exemplo, que a maçã, por exemplo, já está mais acessível, né? A banana ainda não, né, amiga? A banana continua caríssima, mas tem né? gente ostentando. A caturra Tem gente, conto, tem gente ostentando banana prata aqui, ó. Tem gente que todo dia traz banana prata. Aqui. Ostentação, tá bom? Ostentação. Comer banana prata é ostentação. Minha fonte aqui. Diz que descobriu um sacolão perto da casa dele, que a banana tá ótima, no preço bom. Tá mesmo, viu, gente? Aqui perto do jornal, Quanto inclusive. que Ainda. você falou? 6 e... Como é que é? Não, 6 não. 5,49. Mentira, Olha, não era Cíntia. caturra? Prata? Era prata? Prata? Vou vir fazer compras Pode aqui ir em lá pra você ver, Contagem. vou te passar o endereço, você Vou vai vir gostar. fazer compras Aí em vai aumentar. Contagem. Mas Mas, é gente, isso, assim, a gente percebe que alguns alimentos vão ficando mais baratos, mas é tudo muito devagarzinho ainda, né? A cebola tá muito cara ainda, né? Tem muita coisa que a gente usa. A batata abaixou já um tantinho, mas ainda tá cara. Mas é aquela coisa, a gente fica na expectativa de que a coisa vai ficando um pouquinho melhor, porque tá chovendo, mas não muito mais. Né? Não é mais igual aquela chuva de verão. Mas ao mesmo tempo ainda não começou a seca. Ainda tá chovendo. Então a tendência é que, se não acontecer nada de extraordinário, é que vai ter uma boa colheita aí em Minas Gerais.